aquele vídeo que eu chamei mais cedo, teve um probleminha no áudio, a gente vai abrir direto da rede social do PC Siqueira. Vamos ver. Principalmente para as pessoas que, como eu, não vão comemorar e vão passar como se fosse qualquer dia. Então, Feliz Natal solitário para você, Feliz Ano Novo solitário para você também. Estamos juntos. Nós não estamos sozinhos. Pois é, a psicóloga Karen Scavacini é especialista em saúde mental, prevenção e pós-venção do suicídio, está aqui conosco. Bem-vinda, Karen. Boa tarde. É um assunto delicado, né? Muitas vezes deixado de ser tocado, né, pela imprensa, justamente por poder ativar gatilhos em algumas pessoas. A princípio, né, qual que é a tua impressão sobre tudo isso? A gente está convivendo com as redes sociais, né, a nossa geração que não nasceu com acesso à internet, depois foi envolvida com isso, me parece que está tentando entender como melhor trabalhar com a rede social, mas a gente tem visto que é um ambiente muito difícil, né? Muito tóxico, como dizem, e que podem levar ao adoecimento de pessoas também, né? Mas quero te ouvir, você que tem propriedade para falar sobre esse assunto. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos. É um dia triste para a gente, né? Com a notícia da morte do PC ontem. Bom, as redes, elas amplificam muito do que é falado na sociedade em geral. A gente tem visto aí, como o Leonardo muito bem falou agora há pouco, esse discurso de ódio que pode adoecer, que pode gerar um gatilho, e que pode fazer com que pessoas que já estejam vulneráveis por muitas outras questões acabem tendo um ato ou fazendo algo desesperado. Cabe todo um cuidado para entender e conhecer a sua própria saúde mental e ver como que as redes influenciam a saúde mental de cada um e como que você está ou não naquele dia. A depressão e outros transtornos mentais vão afetar como uma pessoa se relaciona com os outros, com si mesma e também com a rede. Concordo plenamente que a gente precisa olhar os que estão próximos e entender se eles dão sinais, entender se eles estão precisando de ajuda, mas também sabendo que muitas pessoas não dão sinais de que estão com sofrimento, ainda mais numa cultura que a gente tem, onde principalmente homens não podem, muitas vezes, falar sobre seus sentimentos, não podem falar quando estão com alguma questão. O que a gente vê aí, no caso do PC, no caso da Jéssica, da Carol, que vocês comentaram também agora há pouco, o como que às vezes pode ser uma gota d'água, algo que acontece na internet. Então, nunca um suicídio ocorre por causa única, nunca. São sempre, é como se fosse um quebra-cabeça muito complexo de fatores que levam alguém a esse estado de desespero e dor, onde vê a morte como a única saída, e não vê como uma escolha, porque alguém que está imerso em dor e sofrimento busca uma saída para essa dor e sofrimento. Queria chamar a atenção de que, mesmo acontecendo tudo isso, a gente trazendo esses debates, tem a página lá da internet que ainda está com 20 milhões de seguidores. Então, de nada adianta as pessoas se as pessoas não pararem para refletir, mudarem a sua atitude, pararem de seguir páginas que só querem o sensacionalismo e que fazem coisas que simplesmente não têm nenhuma repercussão como deveria ter, e que influencia a vida de tantas outras. Como eu falei, nunca é causa única. Então, a gente tem questões financeiras, questões do transtorno mental, questões da psicologia, também, obviamente, da tecnologia e da sociedade, da cultura e da falta de acesso aos serviços de saúde mental que acontecem no nosso país. Alô? Diego? Oi, Sakamoto, tem pergunta para Karen? Acho que está mutado, voltou mutado. Ah, tá mutado. Tá mutado. Desculpa, eu estava começando a falar e não funcionou. Karen, bom dia, boa tarde, né? Obrigado pela presença aqui com a gente. Né? E você tocou num ponto que acho que é bem interessante, assim, é que a
o suicídio ele não tem causa única, né? Ele não é monocausal, ele é um pacote de coisas que acontecem. Né? Porque agora, o que acontece? Agora também com o que aconteceu com o PC, começa também a ter do outro lado muita gente culpando A, B ou C. Foi você que matou o PC, foi você que matou o PC, foi você que matou o PC. E aí isso é tão ruim quanto, né, todo o processo anterior que leva a um cancelamento ou que agrava uma questão de saúde mental. Eu queria que você explorasse um pouco mais isso, assim, como é que acontece isso? Acaba sendo um copo que transborda, no final das contas? Bom, Leonardo, é ótimo você ter trazido essa pergunta. Então, nunca vai ser culpa de uma pessoa ou culpa de uma única coisa. É sempre essa interação de fatores. Então, a gente pode ter aí desde os transtornos mentais, muitas vezes não tratados ou tratados de uma maneira inadequada. A gente tem o próprio histórico pessoal de tentativas de suicídio, quer dizer, quanto mais tentativas uma pessoa tem, maior a possibilidade dela fazer novamente. Ela está passando por momentos estressores na vida, então perdas, luto, questões financeiras, ela não ter uma rede de apoio, de suporte, ela está num ambiente onde ela não pode trazer os seus sentimentos, ela não pode fraquejar em alguns momentos. O uso de substâncias, então álcool e drogas, ele sempre vai ter uma relação muito específica, né? Porque abaixa a racionalidade de uma pessoa, aumenta a impulsividade, então a possibilidade de ter um ato aumenta. Tem a própria questão dos gatilhos mesmo, seja do suicídio de alguém famoso, seja de você lidar com algo que te deixa muito mexido, seja na internet ou fora da internet. Só quero abrir um grande parênteses aqui, Leonardo, porque a gente tem sim as questões do gatilho, como você trouxe, mas a gente sabe hoje que dependendo de como a gente fala sobre suicídio na internet, a gente pode ajudar as pessoas a buscarem ajuda. A gente pode diminuir o número de casos quando a gente diminui preconceito, quando a gente traz os sinais, quando a gente mostra onde é possível buscar ajuda. E por isso, até que a gente fez lá, há 5 anos atrás, uma campanha chamada Eu Estou, junto com o PC, falando sobre prevenção do suicídio de uma maneira aberta. Foi a primeira grande campanha de prevenção do suicídio numa rede social para falar com jovens, e ela atingiu milhões de pessoas, milhões de jovens mandando para a gente mensagens dizendo que o que eles viram ajudou, que aquele post salvou a vida, que ele estava pensando em fazer alguma coisa e parou de pensar quando viu aquele post. Então, a gente pode sim falar, e a gente deve falar de maneira adequada. Inclusive, o PC, nessa campanha, uma pessoa muito gentil, sempre muito solícita, e que abriu todas as suas questões de saúde mental para ajudar outras pessoas. E que na campanha falou muito como a importância dessas redes, a importância de conhecer esses sinais, de conhecer esses fatores. Então, para quem quiser conhecer, a campanha está no ar ainda, ela está no Instagram, pelo @euestou, lá tem muitos vídeos da gente falando sobre o assunto. O PC também participou de muitos vídeos do Instituto Vitaleri, que é um instituto especializado em prevenção do suicídio e pós-venção. Pós-venção são os cuidados que a gente dá para pessoas em luto por suicídio. Isso aí é a página do Eu Estou, que vocês estão vendo, que tem muito conteúdo, que foi feito com cuidado, que foi feito de uma maneira muito especial para poder ajudar alguém que esteja passando por sofrimentos.